Olá, pessoal. Antes de mais nada, Feliz Natal e como foi o Natal de vocês? Como vocês passaram? Eu sei que hoje não é dia de falar sobre isso, mas esse é um assunto muito caro para mim. Depressão e tirar a própria vida, enfim, no final do vídeo, para quem ficar, vocês vão entender melhor, se interessar, claro, por isso que eu coloquei no final do vídeo. Mas a gente precisa falar quem está por trás deste gabinete do ódio e da morte, conhecido como Choquei. Ele é só um braço do problema todo. E por que fala-se em punir as redes sociais, regulamentar as redes sociais, em outra palavra, censurar opositores e não em punir a agência, que inclusive tem como sócia a Preta Gil, e não punir a agência que trouxe todo este problema, porque na verdade a Choquei, a garota do blog, que foi quem começou com tudo isso, não são páginas de fofoca, são perfis políticos travestidos de páginas de fofoca. É mais ou menos a PSYOP, que a gente fala, né, de PSYOP, ou seja, operação psicológica. É uma janela de Overton mais moderna, mais manipuladora. Então, eles têm lado político, saem por aí postando o que bem entende, com a anuência do Supremo Tribunal Federal, que não está nem um pouco preocupado em combater as fake news, e sim encarar quem pensa diferente deles, quem não quer que esse regime defendido pelo PT, esse regime genocida comunista, seja implementado. Então, eles fazem aí do jeito que eles querem, sem qualquer tipo de responsabilidade ou sem assumir responsabilidades. Então, na verdade, a Choquei é um braço do PT que serve para manipular opiniões e para jogar com o psicológico das pessoas. Inclusive, saiu um vídeo, não vou colocar aqui, mas está no Twitter, de um funkeiro chamado Daniel qualquer coisa. Não sou boa com nomes de funkeiros, mas o nome do moço é Daniel. E postaram uns stories dele, onde ele alega que a Choquei tentou tirar dinheiro dele e trocar alcance, trocar publicação, que ele postasse sobre a Choquei nos stories dele, senão ele ia ser punido por isso. E acabou que foi verdade. O moço se recusou a postar o story da Choquei, e aí começou a sair uma sequência de matérias mentirosas sobre ele, a ponto, inclusive, de estragar o relacionamento que ele tinha na época. A Choquei não tem qualquer compromisso com a verdade. E por quê? Porque existe toda uma estrutura por trás dela, que é da Preta Gil, né? A Preta Gil é uma das sócias dessa Mindgate, é uma das maiores agências de criadores de conteúdo do país, inclusive embolsou mais de R$ 500 mil em 2022. E então, ela tem toda essa estrutura. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. A Luísa Sonza. A Luísa Sonza faz parte dessa agência e ninguém falou nada sobre as frases racistas que ela proferiu uma época. E detalhe, ela assumiu que sim, que ela foi racista, mas ninguém falou nada. E eu já vou mostrar para vocês o tamanho dessa estrutura. Antes, quero mostrar uma parte, são 10 minutos, um vídeo muito longo, do vídeo do Whindersson Nunes, onde claramente ele está fragilizado com tudo que aconteceu, e mais, ele pede a criação da Lei Jéssica. Claro que dá para compreender que não tem nada a ver com o PL 2630, esse pedido dele. Acontece que nós não precisamos mais de leis sobre censura ou contenção de danos, calúnia, difamação, incitação ao suicídio, que foi o que a Choquei fez. Afinal, a menina veio a público e nós vamos falar sobre isso também. A Jéssica veio a público, a mãe da Jéssica veio a público pedir para parar. O Whindersson falou que isso era mentira e mesmo assim eles insistiram. E por que eles insistiram? Like, engajamento e monetização. Mas vamos começar com um vídeo do Whindersson Nunes, onde ele fala por que ele não se manifestou antes e tá claro que esse moço tá bem machucado. E aí, galera, eu vim falar sobre o que aconteceu. Eu só tenho como contar o meu lado da história, que é o que aconteceu do lado de cá. Vocês devem ter visto aí uma notícia, envolvia umas conversas que supostamente eu tinha tido com uma
menina de Minas Gerais, chamada Jéssica, que não era verdade. E acabou que essa menina, esses dias, depois de uns dias, depois dessa fofoca, ela deu fim, né, na própria vida. E eu não posso falar sobre o que eu não vi ou o que eu não sabia que estava acontecendo. Eu só posso falar sobre o que aconteceu do meu lado. E o que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca, uma outra página de fofoca, mandou mensagem pra mim: olha, eu tô mandando uns prints de uma conversa sua aqui, mas a gente não vai postar não, porque não parece ser você nas conversas. Você quer que eu mande pra você? Aí eu falei: mande, mas quem é a pessoa? É a Jéssica. A Jéssica, como se a gente for conhecer, só a Jéssica. Então eu já sabia que não era eu. E me mandou o print de 2 pessoas, que depois já fui procurar e não tem mais esses perfis, eu acho que era fake. Eram 2 caras, mandando pra página de fofoca dizer assim: você viu que vazou o Whindersson conversando com uma menina? Aparentemente isso tá muito engajamento. Porque eu não sei por que as pessoas gostam de construir uma novela e botar você como personagem, então isso dá muito engajamento. Ele falou que não ia postar. Aí eu falei: tá, então tudo bem. Bom que me falou, que pelo menos vendida até o inferno. Ok, eu fui dormir quando eu acordei, já tinham postado numa página. Tava fora do país, tava de férias. E de primeira impressão, o que eu pensei? Sempre acontece isso comigo. As pessoas sempre detonam a menina. Então o que eu faço? Pra minimizar, eu não falo nada. Porque eu conheço como são as pessoas, muitas delas são cruéis. Às vezes até a maioria é, eu nem tenho porquê. Vivendo a minha vida, ajudando como eu posso, fazendo do jeito que eu posso, tentando dar o exemplo que eu quero dar. Tem pessoas que não acham que eu sou um exemplo, mas pelo menos eu sou um exemplo de dizer no que eu acredito, no que eu acho justo. Eu não tenho problema com isso, então eu não sou hipócrita de esconder as coisas que eu falo. Mas como eu sempre vi que as pessoas detonam, eu sempre, antes de conhecer alguém, que não foi esse caso, porque eu não conhecia a Jéssica, eu não sabia quem era, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Não sabia se ela estava participando ou não, mas também não acusei. Então quando eu vi a notícia, já voltei e disse que não conhecia ela, que essa era uma conversa fake, já para desmentir. E deixei quieto, porque eu deixo tudo quieto. Se eu fosse falar qualquer coisa que eu passei com mulher da minha vida, como eu sei que as pessoas são cruéis, eu sei que elas vão detonar a pessoa, então eu prefiro engolir. Eu prefiro ser o cara que não defendeu na hora que tinha que defender. Eu prefiro ser o cara que abandonou a esposa, porque perdeu um filho e aparentemente, se não me der um filho, parece que eu não amo a pessoa. Porque são coisas que eu leio, que eu sou narcisista, isso, que aquilo. Mas eu prefiro não falar um A, porque eu sei que se eu falar um A, as pessoas vão fazer da vida das pessoas, das outras pessoas que já estão vivendo sua vida, já estão felizes, um inferno. E eu não quero isso, porque como vocês viram, às vezes isso faz vítima. Então o que eu fiz? Deixei pra lá. Sempre acontece comigo, deixei pra lá. Aí depois começou a ficar mais sério, porque eu vi que a mãe da menina falou que ela tava sofrendo muito com isso, que é uma coisa que eu tenho medo. Tem pessoas que estão dispostas a receber qualquer tipo de palavra, e tem pessoa que tá fragilizada e não dá certo. E ela falou, a mãe pediu pra pagar e tudo mais, foi até teve o comentário do rapaz, que é o dono da página, da Choquei, comentou que não avisar pra menina que ele tinha passado, porque era muita coisa, falei, aparentemente. E aí eu cheguei no país que eu fui e falei: vou gravar um vídeo, porque tá saindo um pouco do controle. Aí eu lá no país, o Dário vai e me mostra que tava em contato com o pessoal, amigo da menina, família da menina. Eu tava tão consternado que eu nem perguntei esse detalhe pra dizer que ela tinha tentado se matar e mandou isso. E eu falei: caralho, eu vou gravar o vídeo agora, eu preciso gravar esse vídeo. Mas ao mesmo tempo com muito medo, porque às vezes inflama, entendeu? Por isso que às vezes eu espero falar. Eu acho que essa o sentimento que eu tenho de tristeza de não ter gravado esse vídeo, que talvez pudesse ter feito alguma coisa. Vamos jogar pro universo, não vai acontecer nada. Em outra hora, pouco de tempo mais à frente, o Dário me fala que a menina tinha falecido. Eu pensei: meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que não comece a inventar que eu não tô falando sobre, porque eu não quero falar, pra não ter culpa, porque eu só preciso de um tempo pra poder pensar nisso, que isso é muito novo pra mim também, isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu de tudo um pouco, eu posso afirmar, mas isso com certeza nunca aconteceu. Então, com quem que eu quero falar aqui? Primeiramente, eu quero falar com a mãe da Jéssica. Eu sou um cara muito problemático, eu também tento há muito tempo dar sentido à minha vida, sim, eu tento me curar de abuso psicológico, de abuso sexual na infância. Tô me abrindo aqui de uma forma que eu só me abri para pessoas que eu me relacionei mesmo, sim. Nesse momento vulnerável aí da senhora, eu me mostrar a minha parte mais vulnerável também. Já passei de tudo um pouco na vida, de todo tipo de coisa ruim, mas eu jamais incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Sendo bem sincero, tem muitos momentos que eu desejo não viver, mas eu nunca incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Eu sou uma pessoa que acredita muito na democracia, eu acredito muito que qualquer um pode fazer qualquer coisa, desde que seja consigo mesmo, mas eu nunca conversaria com alguém dando a entender, assim, que ela devesse tirar a própria vida. Para toda vez que eu pensei em tirar a minha vida, houve uma vez que eu fiquei muito feliz por não ter tirado a minha vida e ter vivido aquele momento. Eu sinto muito demais mesmo pela senhora ter que passar uma coisa que eu passei por poucas horas com meu filho. Eu sei que eu não posso
dizer, sei que eu não posso nem mensurar o tamanho disso, mas se eu puder de alguma forma ajudar, se eu puder de alguma forma fazer com que essa dor diminua, eu tô aqui para qualquer coisa. A Choquei soltou uma nota de uma advocacia, as pessoas já foram atacar advogado. Eu queria dizer que isso aconteceu, isso tudo tá acontecendo porque as pessoas atacam as outras pessoas. Depois dessa fala, ele pede a criação da Lei Jéssica. O que acontece? Isso tudo está acontecendo porque as pessoas estão atacando outras pessoas também. Realmente. Mas quem começou a atacar e a debochar dos apelos da menina, inclusive há muitas questões a serem levantadas nessa investigação, eu fiz até um roteirinho para não me perder, que é, por que foi escolhida a Jéssica? Quem é a pessoa que ela acusa nos stories? Porque ela fala, por que você está fazendo isso comigo? Essa sua brincadeira já perdeu a graça. Ela fala isso várias vezes. Então, quem é esta pessoa que a Jéssica está falando, que a Jéssica está acusando? Eu acho que a investigação tem que trazer isso à tona. E qual foi o intuito da pessoa? Por que escolheram essa menina justamente com Whindersson Nunes? E por que isso tudo, essa acusação e a atuação da Choquei em tudo isso aconteceu logo depois da falsa invasão do perfil da Janja? Sim, aquilo lá foi uma falsa invasão. O menino de 17 anos simplesmente não tirou a senha do estômago e ele também mora em Brasília. E o fato que chama atenção em tudo isso é que a Polícia Federal, em 24 horas, achou o ranhento, levou para depor e fez busca e apreensão. Em 24 horas. Agora, no caso aí da Choquei, na pessoa de Rafael Souza, que iniciou tudo isso, a polícia está bem caladinha, até agora não sabe nem quem foi o perfil falso que mandou. Outro fator que vale destacar é que a página entrou em... Não a Choquei, a que começou essa história toda, que foi menino do blog, um negócio assim. Entrou em contato com o Whindersson Nunes e falou, eu não vou postar isso. 2 dias depois, horas depois, aparece postado esses prints. É lógico que esse perfil, garotos do blog, menino do blog, qualquer coisa assim, que tem um X, não sou retardada para falar desse jeito, né? Mini kids, nem sei falar. É um braço da Choquei, óbvio, faz a coisa ruim aí, se não der tão ruim assim, a gente joga para cá. Óbvio que seja isso. E com a invasão do perfil da Janja, a falsa invasão, eles começaram a falar da PL 2630. Ninguém engoliu, Elon Musk ironizou a situação toda e aí deu tipo, ai, não deu certo. Aí foi tipo um plano pinto-cérebro, né? Não deu nada certo, Tom e Jerry. E aí logo depois vem a história dessa moça que já sabiam que ela estava absurdamente fragilizada, com problemas reais, já havia tentado tirar sua própria vida, e aí então uma vida foi sacrificada para que se volte o debate PL 2630, lembrando que tudo o que aconteceu, todas as entranhas e poréns e porquês, já tem no Código Penal, calúnia, difamação, incitação ao suicídio, perseguição, inclusive tem até na Lei Maria da Penha. Esse Rafael Souza, dono da Choquei, pode responder pela Lei Maria da Penha, já que ele perseguiu uma mulher. Tem isso também. Então, são perguntas que têm que ser respondidas. Por que a federal ainda não chamou esta belezinha, esse ser humano desprezível para depor? Por que Alexandre de Moraes não incluiu ele nos inquéritos? Por que os perfis ainda estão ativos, embora não estão sendo usados? Percebem que há muita coisa... tem muitos poréns, muitos entretantos e entrelinhas aí que não estão sendo respondidos. Quem criou esses prints? Então, tem muita coisa aí que precisa ser minuciosamente investigada e cabe a nós ficar em cima e cobrando, porque eles não vão fazer isso, já que envolve um braço muito forte do PT. E eu já vou mostrar tudo isso para vocês. E é claro que eu vou usar tudo da revista Oeste. Por quê? Porque foi a única mídia que realmente cobriu passo a passo desse caso, desde a sexta-feira à noite. A grande mídia se calou
E, inclusive, diversos sites aí da mídia permitida fizeram diversas matérias e notas tentando enaltecer a Preta Gil. Porque, além de ser sócia dessa Mind8, Preta Gil se calou. Então, para contenção de danos, nada melhor do que a gente enaltecer o sócio, o dono da agência. Mas vamos começar sobre quem é o Rafael Souza, o dono da Choquei, que ironizou o pedido de socorro, de ajuda, tanto da Jéssica como da mãe da Jéssica. O Rafael Souza, ele fazia curso de propaganda, publicidade de propaganda, e largou tudo quando viu que mentir sobre a vida dos outros, inventar história, chantagear pessoas era muito mais rentável do que ficar sentado numa sala ali por 4 anos ouvindo o professor. Inclusive, a página dele já acumula 21 milhões de seguidores e ele já foi patrocinado por grandes marcas como Burger King. Putz, o Burger King tá em tudo, né? É uma coisa incrível. Onde tem lixo, tem Burger King, eu nunca vi. Budweiser e o Zé Delivery. Em 2014, quando criou o perfil, ele já conseguia vender publicidade para pequenas lojas e alguns influenciadores digitais. E o boom dele, da carreira dele, nós também já vamos falar sobre isso, foi quando ele se aproximou de Felipe Neto Janones. E a relação de Rafael Souza e do sócio dele que cuida do Instagram com o PT. Tem até fotinho com a Janja. Aqui, olha que coisa mais cuti-cuti, esses dois. Vamos lá. O Rafael, um dos donos da Choquei, se aproximou da Janja ainda antes da eleição de Lula. O perfil fez uma série de publicações para favorecer o Lula no segundo turno, inclusive o Janones fez bom uso da Choquei para disseminar fake news e... Tá aqui, gente. Aqui, ó, para não falar que eu tô mentindo, tá aqui. Para disseminar fake news e atacar adversários. Esse mesmo, o Janones, que fez um livro se vangloriando das fake news que ele divulgou durante a campanha de 2022, isso é, claramente interferindo no resultado eleitoral. E o STF caladinho não falou naquele livro. Que Janones, que fake news, que campanha, gente. Imagina, isso não existe. E o STF ficou bem quietinho. E a omissão do STF que deixou pessoas como este menino, que é um dos braços da Choquei, ele é o Júnior Silva, ele administra o Twitter, inclusive, prosperar, crescer a ponto de uma vida ser ceifada. Inclusive, a própria matéria da UOL reconhece que a página não tem um compromisso de buscar o outro lado. Ou seja, não pode ser considerado jornalismo se tu não procura o outro lado. A tua obrigação é de ouvir os dois lados, inclusive dar direito de resposta nessa mesma matéria. Por isso, não é incomum que a gente vê no final das notas o seguinte: a assessoria do fulano de tal não respondeu aos nossos questionamentos, o espaço segue aberto para manifestação. É justamente por isso. Isso é jornalismo, mas eles não têm obrigação nenhuma de procurar o outro lado para apurar com as partes citadas se a informação é procedente. Ou seja, vamos jogar fake e que se dane a vida das pessoas. Isso é calúnia e difamação. A grande dúvida é por que esses perfis ainda estão ativos. Mas não é só isso não. Além de admitir que tem vínculos com Felipe Neto e Janones, falando até em grande amizade, e eu não vou passar o vídeo que é muito grande, mas aqui no vídeo ele reconhece que ele só começou a ter o alcance estrondoso que ele tem por conta do Felipe Neto, que passou a falar da página, e do Janones, que convidou eles durante a posse do descondenado, para ficar no apartamento do Janones. A Choquei, ela divulgou uma nota negando toda a responsabilidade em cima da morte da menina. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eles simplesmente negaram tudo. E o mais impressionante
Eu não sei se é hipocrisia, cara de pau, perversidade, psicopatia, eu não sei. Eles falaram que eles respeitam a privacidade das pessoas. Eis que temos aí um grande questionamento. Qual que é de interesse público, o que influencia no público saber se o Whindersson Nunes está saindo com A, com B, com C? Por que que a vida sexual das pessoas se tornou tão interessante para o brasileiro que tem uma média de QI de 83? Ou seja, nós estamos ali pau a pau com um chimpanzé. Que absurdo! Brasileiro se quer ler um livro por ano, mas acompanha site de fofoca e se dá o direito de destruir a vida de alguém porque está namorando o meu ídolo, ou porque a ex do planinho é minha ídola. Não dá para entender por que brasileiro se preocupa tanto. Porra, vocês são colchão dos outros? Vocês servem de colchão? Não é possível, é voyeur. Né? Gosta de ver ali o outro para se interessar tanto. É de uma mediocridade que chega a ser deprimente. E o pior de tudo é que essas pessoas votam. Vocês conseguem, sabe? Essas pessoas votam. Sim, pessoas que se interessam pela vida sexual do outro, que vivem na mediocridade, que vivem de julgar o que o outro faz na sua vida pessoal, que não aprende nada durante o dia, a não ser fofoca, vota. Vota. E elege quem? Elege Lula. Sabe por quê? Porque não pensa com a cabeça, né? Pensa com o órgão sexual e com o estômago. O órgão sexual aí tá garantido porque realmente esse país virou o país da putaria. Mas o estômago não, né? Porque tá difícil comprar comida. Mas, bom, vamos lá. Eles negaram qualquer tipo de responsabilidade, ainda mentiram que checam fontes e que respeitam a privacidade dos outros. Aí, a advogada foi perseguida e questionada e decidiu abandonar a defesa. Só que esta maravilhosa advogada, Adélia Soares, ex-participante da BBB, olha essa bancada dessa agência, tudo bem. Ela foi acusada de estelionato. Olha isso aqui. A Adélia é num processo judicial acusada de estelionato. A denúncia narra que a advogada comprou materiais de construção em uma loja em Suzano no valor de 7 mil. Em novembro, a ex-BBB teria utilizado 6 cheques pós-datados de R$ 1.200 para realizar o pagamento em nome da empresa do seu ex-noivo. Ela pegou os cheques do ex-noivo que não tiveram compensação bancária por divergência de assinatura. E ela é advogada. E ela atua como advogada. Vocês conseguem perceber, gente, que nós estamos num país em que a OAB permite que réus por estelionato atuem na advocacia? Não tem muito o que falar. É extremamente bizarro. Mas vamos seguir. Tem um documentário da Sputnik que eu aconselho vocês a assistirem porque ficou muito bom. Eu vou deixar o link aqui que vocês vão entender essa rede bizarra de destruição de pessoas, de oposição. É o verdadeiro cancelamento porque não concorda comigo. É isso mesmo. É uma fábrica de cancelamento de pessoas ou de enaltecimento daquilo que não presta. Então, no documentário da Sputnik, mostra que esse segmento de influenciadores da fofoca de destruição, ganha quase 80 bilhões no mundo inteiro. E uma das donas da Mindgate, que é uma psicóloga e publicitária, ela reclama que algumas marcas não querem se associar à agência dela porque eles têm claramente um lado político para manipular pessoas que é para a esquerda. E sabe o que estão fazendo quanto a isso? Nada, nada. Nós somos meras peças de xadrez num esquema bilionário de subversão da lei e da ordem. Inclusive, isso é considerado um business da fofoca. E quais são as marcas que estão por trás quem são as marcas que patrocinam a Choquei, que soma hoje
30 milhões de seguidores. E o mais estranho de tudo isso é que tem pessoas que ainda seguem a página e que ainda querem dar o poder de dúvida para tudo isso. Gente, não. Tem até gente com teoria da conspiração. Ai, por que não mostraram o velório dela? Pelo simples motivo que não pode. Não pode. Suicídio não pode aparecer na mídia. Entendeu? Lembram da Carol Eller? Se jogou do prédio? Vocês viram fotos do enterro? Manifestações públicas? Porque isso não pode, é contra a lei. Entendeu? E isso é estranho porque vem de gente da direita. Tipo, por que querem falar que isso é mentira, que isso é uma manipulação? Olha o tamanho da tragédia que uma mãe está passando. Para questionar um absurdo desse, não pode passar nada sobre suicídio, tá? Então, vamos lá. No Flow Podcast, ele não falou, Rafael Souza, não falou quanto ele recebia, mas ele enumerou quais foram as empresas que já patrocinaram, já pagaram para ele falar bem das marcas. Entre elas estão Netflix, Nestlé, Carrefour, Lacta e Americanas. Para vocês terem uma ideia, o Metrópole, em 2021, fez um levantamento que mostra que o perfil chegou a faturar 20 mil por dia para publicar tudo sobre a vida dos famosos. A vida da Jéssica valeu isso. 20 mil por dia. Uma menina linda. Inclusive, no desabafo dela, ela reclama que estão falando da condição social dela e da aparência dela. Tem para falar da aparência dessa menina, gente. O que tem para falar da aparência dessa menina? Uma menina linda. Linda. O que tem para falar dessa menina? Por que fizeram isso com essa menina? Então, querendo ou não, gigantes como Netflix, Nestlé, Carrefour, Lacta, Americanas, além da bancada digital. Nós já vamos falar sobre essa bancada digital, essa banca digital que é multimilionária, que une centenas de influenciadores, que a única função deles é mentir, destruir vidas, cancelar e se enaltecer em troca de valores aí gordíssimos, sem se importar com a vida de ninguém, mas é claro que o Alexandre de Moraes está preocupado conosco, que pedimos a volta do presidente Bolsonaro e fala que nós que causamos danos à democracia, e não pessoas como Rafael Souza, que fazem qualquer coisa por dinheiro. Antes da gente entrar na bancada digital, o Lula, os ministros do Lula, o governo Lula estão usando essa tragédia para pedir a responsabilização das plataformas e, claro, a PL 2630. Só que isso já existe. Em primeiro lugar, que a plataforma não tem culpa da difamação que a Choquei fez contra a menina. Não tem como ela saber o que está sendo publicado e é inviável ter um operador para cada internauta que usa as plataformas para ver o que a pessoa está postando. Primeiro fator, para isso existem as leis criminais. Segundo fator, ao invés de responsabilizar as plataformas, por que não responsabiliza a Mind8? Por quê? Cheio de influenciadores de esquerda aí. Eles são os responsáveis. Por que não responsabiliza Felipe Neto, que deu essa fama toda para Choquei? Janones, que sabia que eles faziam fake news, que não tinham qualquer compromisso com a verdade. Por que não responsabilizar pessoas? E sim a plataforma. Por que querer censurar, manipular a opinião pública quando se existe uma agência multimilionária lucrando com tudo isso que pessoas como Choquei, Eugênia Indelicada, Minix do Box, pronto, aprendi a falar, está fazendo? Questionável tudo isso, hein, pessoal? Extremamente questionável. E claro que o Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, que o maior currículo dele, como diz Augusto Nunes, é ser negro, está pedindo a regulamentação das redes. Eles estão usando uma tragédia típica do PT, claro, né? Quem não lembra o palanque político que o Lula fez durante o enterro da Marisa, a esposa dele. Eles estão usando uma tragédia real para te calar, para te manipular. Em nenhum momento eles falam sobre a
penalização da Choquei, a retirada do perfil, chamar o bonitão para depor. Não, isso eles não falam. Mas eles querem te calar. E sabe por quê? Porque eles querem te calar para que você não denuncie, por exemplo, a Choquei. Olha só que interessante. Para que você não combata as mentiras divulgadas por essa Mind8. Interessante, né? Inclusive a Choquei, como todo bom covarde esquerdista é todo covarde, suspendeu as publicações nas redes sociais, mas vamos voltar aí para a indústria multimilionária, que é a banca digital e Mind8. Quem está apurando e acompanhando esse caso minuciosamente é o Edilson Salgueiro. Eu vou deixar os arrobas dele para quem quiser seguir. Inclusive, já te peço, segue nas minhas redes sociais, porque aqui eu faço uma coisa no Instagram, eu faço outra no Twitter, outra, mas tudo relacionado à política e livros. E nós já vamos falar sobre deles também. Nossa, muita coisa, né, gente? Mas vamos lá. Agência especializada em entretenimento coordena grupos de sites de fofoca que produzem conteúdos similares e ideologicamente alinhados à esquerda. Aqui ele fala um pouquinho sobre o que aconteceu e como funciona a Choquei, a indústria dos perfis de fofoca. É lógico que eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tanto do documentário da Sputnik como do Edilson Salgueiro, que ficou sensacional. Mas olha isso aqui. A Amazon, Ambev, Heinz e o Mercado Livre, por exemplo, compõem o elenco de clientes da Mind8. Essas companhias buscam engajamento com mais de 80 milhões de seguidores disponíveis na carteira da agência de entretenimento. Então, o que acontece? Olha só, a gente já vai voltar aqui para a nota. Faz de conta que eu faço parte dessa agência, tá? Faz conta. Vamos pegar aqui 3 pessoas. Eu, Bárbara do Te Atualizei e a Paula Marisa. Então, eu posto uma coisa, a Bárbara posta a mesma coisa e a Paula a mesma coisa. O que dá a entender? Meu Deus do céu, a internet está bombada falando disso. Então, é um engajamento natural. Não, não é. É um assunto viral artificial. Porque foi combinado. Eu posto, tu posta também. E aí as pessoas vão começar falando disso, engajando o algoritmo e furando a bolha. Olha que estratégia. É uma estratégia boa e simples. Por quê? Porque se eu falo, a Bárbara fala e a Paula fala, logo todo mundo acha que é o assunto do momento, os blogs e os sites começam a cobrir aquilo e foi tudo um engajamento artificial, foi combinado. E o pior de tudo, pago. Não é por interesse público, é eu obrigando que o público tenha interesse nisso. O Choquei é apenas um deles, mas há diversos outros, como Alfinetei, Otariano, Gossip do Dia, Alfinetim, Let's Gossip, Cutucas, Babados, Rainha Mato, Central da Fama, Babados, Xuxa Naves, Fuxiquei, Memes Twitter e Babadeira, entre outros, todos da mesma agência, todos criando engajamento artificial para manipular a opinião pública, se aproveitando que a maioria dos brasileiros não leem, não estão interessados em nada, não estudam, são os perfeitos cretinos digitais que acreditam em qualquer coisa e têm como objetivo de vida fazer fofoca e atacar os outros. Esses perfis são responsáveis por divulgar conteúdos similares e ideologicamente alinhados à esquerda. Um levantamento da Aos Fatos e do Núcleo Jornalismo, também elaborado ano passado, mostrou que aproximadamente a metade dessas publicações no Instagram por 24 perfis da banca digital apareceu em mais de um perfil. Ou seja, o Choquei postou uma coisa, Alfinetei postou exatamente a mesma coisa, Garotix do Blogs a mesma coisa. Isso é um engajamento artificial. As páginas fizeram 1.472 postagens no período, dos quais 694, 47%, se repetiram. Muito estranho que todo mundo faça vistas grossas para isso, mas nos chamem de gabinete do ódio. Porra, o verdadeiro gabinete do ódio tem a Preta Gil envolvida. Conseguem perceber? Tem o PT, o Janones, o Felipe Neto. Cadê os inquéritos, Alexandre de Moraes? Cadê? Pois bem, inclusive a revista Piauí, declaradamente de esquerda, fala: Choquei, companheiro.
Como criador de um perfil de fofocas, que não é fofoca, é político, virou influencer pró-Lula, troca figurinhas com Janja por WhatsApp e bate Janones em engajamento. É esse babaca aqui, covarde, que apagou os seus perfis. Inclusive, ele fala durante uma live no Diário do Centro do Mundo, que é super parcial, né? Ele reconhece essa relação dele com o PT, com o Janones, com tudo, e ainda fala que ele se posiciona contra o presidente Bolsonaro. O que ele fez foi uma clara interferência nas eleições através de fake news, com a ajuda do Janones, e acabou. Tá bom, vamos censurar a internet. Lógico que eles querem censurar, para que a gente não denuncie essa gente, esse tipo de psicopata, esse completo imbecil que tem sangue de uma menina de 22 anos nas mãos. O Natal, para mim, da Jéssica, foi terrível. Foi terrível. Jornalista Júnior Silva, da Choquei, foi homenageado na Câmara de Nova Andradina, que é o cara que administra o Twitter, tá? Esse é o Rafael, da foto é o Rafael, e o outro chama Júnior Silva. E a jovem cometeu suicídio após a difamação desses dois imbecis. E ninguém fala nada. Vocês querem ver o tamanho da banca digital? Vou mostrar para vocês. Essa aqui é outra sócia da Preta Gil. O nome dela é Fátima, ela é CEO da Mind8 e ela que defende que marcas se aliem aos influenciadores imbecilizados dela, que tem claramente uma posição política, ou seja, ela quer que as marcas patrocinem ideias de esquerda que mata aí no mundo inteiro até hoje, inclusive com campos de concentração, também chamados de campo de reeducação, né? Reeduca os opositores. Somente essa agência tem mais de 400 influenciadores, entre eles Luísa Sonza, Pablo Vittar, Cleo Pires, Bela Gil, Pequena Lou, Deolane Bezerra, esse menino, Bruna Luiz e Lex, a gente só tem a Gil do Vigor, só a nata da intelectualidade. Juntos eles contam com mais de 1 bilhão de seguidores, inclusive a farofa da GK, que passou no Multishow, custou 8 milhões e foi bancada por diversas marcas como Magazine Luiza, Americanas, Ambev, TV Globo, Mercado Livre, Amazon e C&A. A Mind faturou mais de 500 milhões em 2022 e a previsão é chegar a 1,5 bilhão em 2025. É a empresa mais relevante da história do marketing digital brasileiro. E está aqui, essa é a banca digital de fofocas, de difamação, de destruição de reputação, de moer gente, de enaltecer o que não presta. Alfinetei, babadeira, alfinetei Tim, Central da Fama cutucada, diferentona, garota do blog, que foi esse animal, esse psicopata, esse doente que começou tudo. Gina Indelicada, que é aquela página feminista idiota, que tem um monte de seguidora idiota. Inclusive saiu daqui o Ele Não, de 2018. Foi na vida sobre celebridades. Entre os avientadores está a página Garoto do Blog, que começou a postar os prints falsos que levou a Jéssica a se matar. O Choquei ajudou a impulsionar o conteúdo falso, que é isso que eles fazem, que é o famoso engajamento de pirâmide. Um pequeno começa, os outros vão aí disseminando exatamente o mesmo conteúdo, o engajamento artificial, que é o pulo do gato deles para conseguir esse engajamento absurdo e essa quantidade de influenciadores. Por exemplo, na edição de 2021, que foi a farofa da GQ, que aquela suruba televisionada reuniu influenciadores que somavam 334 milhões de seguidores. Mais de 66 milhões de pessoas foram impactadas. Vocês acham que eles são impactados por livros? Não, não são impactados por livros, como esse, por exemplo, da Pós-Verdade, que mostra como eles manipulam toda a cabeça de vocês, o filho de vocês, com meias verdades,
E o livro do Christian de Rosa, quando os jornais fingem fazer jornalismo, mas na verdade manipulam vocês com fake news. Eu vou deixar esse vídeo para vocês porque se encaixam perfeitamente nisso que estamos vendo hoje em dia. Eles atingiram 66 milhões de pessoas para contribuir com a burrice do povo. Em vez de influenciar com livros, não, eles querem um povo burro. Por quê? Porque gente burra não luta contra o governo, não percebe o que está acontecendo. Com altos impostos, zero poder de compra, tirando dinheiro de faculdade federal, tirando Bolsa Família. Sabia que ainda tem gente que defende o Lula? Pois é, porque são seguidores, por exemplo, da Choquei, que acompanha a farofa da GK no Multishow, que inclusive é feito para o público de 18 a 24 anos. A farofa da GK teve mais de 400 milhões de visualizações para as marcas envolvidas. Isso é uma fábrica de dinheiro e de destruir pessoas. E depois de toda essa repercussão, a Mindjet removeu o banca digital da sua galeria do site. É lógico que já vai voltar, pessoal. Olha essa quantidade de gente. Olha isso aqui. É lógico que ela vai voltar daqui a pouco, porque isso é um cartão de visita para tirar dinheiro seu, otário, sem dinheiro seu, porque tu dá visualização para essa gente, então eles estão lucrando. Eles estão lucrando com a morte de uma menina. E para a gente fechar com chave de ouro, a UOL, em 2021, fez uma matéria justamente sobre essas páginas, alertando tudo que eles fazem, o que eles são capazes de fazer. Inclusive, a influenciadora Polly Oliveira definiu os perfis de fofoca no Instagram, que, segundo ela, cobram para falar bem de famosos. Você paga, o conteúdo é distribuído em várias páginas, como se fosse algo orgânico. Eles conseguem definir quem vai virar assunto na internet. Um único post custa R$10.000, ficando no ar de 3 a 7 dias. R$10.000 por um único post para te enganar, para que vocês admirem gente assim, gente desse jeito. Tá, Felipe Neto, por exemplo. De acordo com a influenciadora, os valores variam. O perfil Gossip do Dia cobra 950 isso em 2021, por um post que permaneça uma semana no feed. E tem páginas que cobram até, como o Alfinetei, R$16.000 para que uma postagem ficasse 3 dias no perfil. Quem paga mais tem mais visibilidade. Isso é uma máfia. Isso é uma máfia que nem o desprezível do Léo Dias consegue fazer, consegue destruir a vida dessas pessoas. Bom, pessoal, eu vou deixar todos os links para vocês aqui embaixo para que vocês acompanhem. Vou deixar o link dos livros, porque é importante que a gente esteja preparado para o que vem em 2024. Vou colocar o vídeo que eu falei para vocês, porque que esse assunto é muito caro para mim. É da minha mãe. Ela explica que ela tem depressão e tudo, e como isso impacta na nossa vida. Inclusive, ela está extremamente fragilizada e mal com essa história. Ela não é de gravar vídeo e acabou gravando. E, enfim, o que podemos fazer? Podemos continuar denunciando as páginas até cair e exigir que os nossos congressistas se mexam. Gustavo Gayer acionou o Ministério Público, mas isso não é o suficiente. A página continua no ar e o Rafael Souza continua sem ser chamado pela polícia, e claro que ele está destruindo provas. É óbvio que ele está limpando tudo que ele pode, que é para se livrar dessa situação. Bom, pessoal, é isso. Fiquem com o vídeo da minha mãe. Quem puder, se inscreva, curte, compartilha e me ajude a sair desse shadowban. Não sei se eu posso desejar a vocês uma boa tarde pelo que aconteceu com a menina Jéssica. Eu, como mãe, estou indignada. Eu não tenho palavras para dizer o que fizeram com essa menina. A crueldade, a falta de humanidade, a falta de empatia e a falta de preocupação com o próximo. Apenas para conseguir likes,
dinheiro, monetização. São um bando de desalmados. Eu sei o que é problema mental. Desde que a Camila tem 7 anos de idade, eu sofro de uma depressão que não tem cura. A Camila hoje tem 38 anos de idade. Então, há 31 anos eu trato a minha depressão. Eu tomo um remédio de manhã e preciso tomar 2 à noite para poder dormir. Meu Deus, a humanidade, as pessoas precisam entender que problemas mentais são problemas seríssimos. Mexem com a sua autoestima, mexem com a sua vontade de viver, mexem com o seu todo, as suas relações familiares, a sua relação com você própria. Por favor, gente, vamos parar com isto, pelo amor de Deus. O que essa menina passou, essa menina apelou. O Whindersson Nunes disse que não era ela. Não tinha motivos para continuar o que continuaram a fazer com ela. Hates, pessoas agressivas, pessoas monstruosas que levaram a esta menina, no auge da depressão dela, tirar a sua própria vida. Meu Deus do céu, o que vocês esperam da vida? Por dinheiro, por like. Vocês sabiam que era mentira. Vocês tinham plena consciência que isso era fake news. E de tão covardes que vocês são, tão covardes, que depois que os fatos ocorreram, vocês bloquearam todos os seus perfis. Enquanto é com o outro, tudo bem. Agora que é comigo, eu vou bloquear. Porque eu não estou afim de ouvir o que eu tenho que ouvir. Então, o que fizeram com esta menina, não existe justificativa. E tenho certeza que a lei dos homens não vão fazer absolutamente nada. Porque a Choquei, vocês sabem a quem está ligado. Não é? Vocês sabem a quem a Choquei está ligada. Ela vai ter toda a proteção do mundo e não vai sofrer absolutamente nada. E vamos ver. Ela está ligada ao governo atual. A Janja, a Lula, aos partidos de esquerda. Ué, eles não são a política do amor, das flores. Vamos vibrar amor. É isso que é amor para vocês? É isso que é amor para Choquei? É isso que é amor para o Lula? É isso que é amor para a Janja? É isso que é amor para os partidos de esquerda? Cadê as feministas? Cadê as mulheres dos partidos de esquerda que não saíram para a defesa dessa moça? Que não manifestaram a sua indignação com tudo que fizeram com essa moça e a família dessa moça. Porque a família dessa moça vai viver com essa marca, com essa tragédia, o resto da vida delas. Enterraram uma filha no auge da vida, aos 22 anos. Enterraram uma criança. Aonde está a indignação dos partidos de esquerda, que são amor, justiça social, paz? Cadê a Janja para soltar uma nota sobre isso? Desculpem, eu estou indignada. Cadê o Lula para soltar uma nota sobre isso? Criticar a Choquei, criticar essas
páginas de fofoca. Por quê? Porque são de esquerda. Não vão sofrer retaliação nenhuma. Nenhuma. Quer do Supremo Tribunal Federal, quer do Ministério Público, porque até agora, pelo menos pelo que eu vi, eu não vi nenhuma manifestação do Ministério Público. Eu não vi o perfil deles caindo. Cadê o Ministério Público? Como disse o Nicolas Ferreira, cadê o Ministério Público para tomar providências? Pelo menos até agora eu não vi. Se tomar, eu gostaria de saber. Eu sou mãe, eu sou avó. Se fosse com a minha filha, eu ia até o inferno para fazer justiça pela minha filha e pelos meus netos. Não sou pessoa pública, não gosto de estar na internet, não tenho... Para não dizer que eu não tenho redes sociais, eu fiz um Instagramzinho, eu fiz um... Desculpem. Um X, como vocês falam agora, tenho um Facebook, mas não posto nada, não faço nada, porque eu gosto da minha vida privada. Não gosto de expor. Mas agora eu me sinto na obrigação de expor, porque a minha indignação está ferindo as fibras do meu coração. Porque eu não posso fazer nada. Eu não sou ninguém para fazer nada. Eu só posso manifestar a minha indignação. E vocês da Choquei e daqueles que participaram disso são covardes. Porque não botam a cara depois do que aconteceu e vão lá privar os seus perfis para não escutar o que terem que escutar. Covardes. Porque quando é com outro, tudo bem, agora quando é comigo, vou dar chá de sumiço, porque a memória do brasileiro é curta. Já já vão esquecer isso. Já já vai ter outra coisa. Então isso aqui vai ficar enterrado, como já está debaixo de 7 palmos. Sequer leram a declaração que a menina fez, por ser um texto muito longo. Bem, é mal de brasileiro mesmo, né? Porque brasileiro não gosta de ler. Por isso que tá na merda que tá. Porque se brasileiro lesse, se brasileiro se instruísse, se brasileiro aprimorasse a sua intelectualidade, não tava fazendo as merdas que estão fazendo por aí. Tá? E é o que eu considero esses que diziam: ai, o texto é muito longo, eu não vou ler. Gente, brasileiro, não todos, não vamos generalizar, mas a grande maioria não lê, não tem interesse, é preguiçoso, não se interessa no seu aprimoramento intelectual, não se interessa pelo seu aprimoramento cultural e dá essas merdas. Uma menina de 22 anos perde a vida. Me desculpem, vocês são a escória do mundo. Eu acho que nem escória, não sei se existe coisa mais baixa que a escória. Vocês são monstruosos. E sinto que com vocês, sinto muito, porque eu sei que com vocês não vai acontecer nada. Vocês têm uma proteção muito grande. Eu sei que o Ministério Público não vai agir, eu sei que não vai ser aberto uma investigação pela Polícia Civil, tenho certeza absoluta disso. Tenho, porque eu sinto no meu coração. Espero estar errada. Espero. Quem sabe a Polícia Civil inicia uma investigação por incitação ao suicídio. O Ministério Público tome a frente deste caso para que não mais se repita, porque a punição, as consequências devem ser severas, para que fatos como esse não mais ocorram. Isso foi uma brutalidade. Meus sentimentos a essa família. Eu sinto, eu sou mãe, eu sou avó,
Eu dou minha vida pelos meus netos, pela minha filha. Uma vida se foi de uma forma tão idiota, de uma forma tão cruel. Meu Deus, vamos parar com isto, por favor. E que vocês sejam punidos. E eu não vi manifestação de nenhum daqueles que se dizem do Partido do Amor contra o que a Choquei fez e a favor dessa menina que perdeu a vida. Nem a solidariedade, a família, a essa mãe. Pensem nas ações de vocês, porque toda ação tem uma consequência. Não sejam cruéis, não sejam indignos, não sejam psicopatas. A palavra certa é essa, psicopatia. Vocês são um bando de psicopatas, todos vocês. Só isso que eu queria falar.